Então, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro, mais uma sessão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dificuldade de dizer não, né? Entender um pouco as concessões. Eu sou uma Aprenzac, para quem não me conhece ainda, né? Trabalho com grupos de dependência emocional, com essa dificuldade de dizer não, com depressão, com ansiedade, né? Com problemas de relacionamento, sejam eles quais forem, porque a gente se relaciona com tudo, com dinheiro, com marido, com mulher, com filho, com irmão, né? Até com Deus, a gente não consegue se relacionar nem com a gente mesmo, não é verdade? Então, eu estou aqui para poder tentar decifrar esses enigmas pouco a pouco. E hoje, eu conto com a participação de alguns colegas, algumas pessoas que já frequentam o grupo. Esse grupo existe, na verdade, há 18 anos. É um grupo intenso, onde toda semana nós nos encontrávamos, todas as quartas-feiras, sempre às 8 horas da noite, onde a gente sempre abordava esses temas, eu respondia perguntas, né? E hoje a gente está tentando fazer um formato parecido, né? Hoje a gente não está com todo o grupo aqui, mas algumas pessoas do grupo e outras que estão vindo pela primeira vez. Então, a intenção é para que vocês também se tornem inseridos nesse processo, que vocês se tornem inseridos nesse grupo, não se sintam tão distantes, pensando que isso aqui é um trabalho totalmente programado, né? Não existe nada programado, porque não existe nada absolutamente certo. Tudo, na verdade, é um grande improviso. A vida é sempre um improviso. A vida, na verdade, é um grande enigma, né? Então, a gente está sempre, na medida do possível, sempre decifrando esses enigmas. Quando a gente não decifra esses enigmas, a gente sente na pele, a gente sente no corpo, a gente sente na alma, né? Então, essa proposta online é para que a gente possa ficar mais perto das pessoas que não podem estar aqui conhecendo esse trabalho e tornar esse trabalho cada vez mais ampliado, mais conhecido no Brasil inteiro. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que esse trabalho precisa sim ser conhecido e ser divulgado, né? A gente não vai a lugar nenhum conhecendo só o externo sem conhecer o interno, não é verdade? A gente não pode fazer escolhas na vida baseadas nas escolhas dos outros. A gente não pode achar que felicidade é o que o outro diz, mas aquilo que a gente sente. Só que a gente tem uma grande dúvida, a gente não sabe, na verdade, o que a gente sente. E eu estou aqui para tentar ajudar a descobrir você e também descobrir a mim. Porque, na verdade, cada encontro é uma grande descoberta para todos. Mas, para que isso funcione bem melhor, é muito importante que você participe. Você que está aí online, né, que está aí do outro lado, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, em qualquer lugar do Brasil, você participe, você faça perguntas, você se sinta inserida nesse grupo. Não seja só um espectador para tirar dúvidas a partir só do ouvir, mas do participar. Afinal de contas, nós estamos falando de algo que pode estar incomodando a sua vida. Então, ser participante da própria vida é importante. E participar da própria vida, às vezes, exige a gente se expor um pouquinho. Então, você pode fazer a pergunta, e eu vou ter o maior prazer em perguntar e explicar, e junto com os nossos participantes que estão aqui presentes também. Então, vocês vão estar percebendo que eu vou estar respondendo perguntas de vocês, mas também participando com o grupo aqui presente. Então, não tem nada montado, nada esquematizado. Então, tudo aqui vai ser muito no improviso, na espontaneidade, porque a vida é isso, ser espontâneo. Então, a gente já tem uma pessoa aqui presente, né, fazendo algumas perguntas. Então, eu vou esperar um pouquinho para que outras perguntas sejam feitas, para que a gente comece o tema. Normalmente, as pessoas entram atrasadas no trabalho, né, chegam atrasadas no encontro online, às vezes tem problemas na internet, e isso faz com que a pessoa chegue e encontre o bonde andando. Por isso, às vezes, a gente precisa enrolar um pouquinho, né, para a gente começar. Então, mais uma vez, lembrando, né, esse é um trabalho de cunho terapêutico, né? Ele está aqui para a gente se aproximar mais. Eu tenho um trabalho pessoal de pesquisa, né? Para mim é muito importante entender o comportamento humano. Até por causa da minha própria história. Eu vim de uma família onde a dependência emocional é muito intensa, né? Eu fui ensinada a não dizer não, né? Então, eu sou fruto disso. Esse trabalho, ele é uma extensão de todas as dificuldades da minha vida.
todas as coisas que eu tive que transcender e que ainda preciso transcender. Então, ele é muito importante para mim. Conhecer pessoas e entender de dúvidas e dificuldades, na verdade, foi de 20 e tantos anos para cá, tem sido, na verdade, a minha meta de vida, né? Porque você vai se conhecendo a partir das suas dificuldades, não das facilidades. A facilidade, como o próprio nome diz, se torna, tudo é fácil. Quando tudo é fácil, não exige esforço. E quando não exige esforço, você não conhece suas limitações. Você não conhece, na verdade, quais são as suas dificuldades quando o esforço não está na sua vida, né? As pessoas têm muita dificuldade de aceitar as dificuldades. Nem sabe que essas dificuldades, na verdade, se tornam mais fortes. Só a dificuldade na vida que revela quem você é e a força que você tem. Então, as dificuldades, na verdade, é para evoluir, para amadurecer o homem. Né? O ser humano precisa dessa dificuldade, o ser humano precisa, na verdade, dessa intensidade, dessa vida intensa, né? Então, a gente vive pedindo, ai, meu Deus, por favor, faça com que daqui para frente tudo se acalme na minha vida. Mas se existe calma, não existe maturidade. Porque a maturidade precisa de consciência, e a consciência precisa de desafios. E a vida é um desafio constante, é e sempre vai ser, né? Então, um dos desafios que a gente está tentando abordar hoje é a dificuldade de dizer não, né? Dizer não é um processo delicado para muitas pessoas, até onde eu sei. Dizer não é um dos grandes problemas. A maioria das pessoas que frequentam os grupos sempre me dizem que tem dificuldade de dizer não. É muito difícil dar um não a quem nós gostamos, a quem a gente acha que ama, né? Mas por que é tão difícil dizer não para quem a gente ama, né? Principalmente quando é nas relações. Nas relações a gente sempre está dizendo o seguinte, olha, quem ama tem que ceder, né? Porque quem não cede, não ama. Porque amar é a prova do amor é você ser flexível, é você ceder. E aí você cede, e aí você também quer que o outro ceda, porque você cedeu. E espontânea, né? Porque se eu cedi, eu quero que você ceda também, né? Mas o que eu cedi foi tão importante para mim quanto o que você está cedendo agora é importante para você? Eu tenho como medir isso? Ou eu simplesmente quero que você ceda porque eu cedi? Ou simplesmente aquilo que eu cedi, eu nunca percebi que era tão importante para mim? Né? Essa é a diferença de concessão e de flexibilidade. Né? Você pode ceder, sim. Você pode ser flexível, sim. Mas você deve abrir mão de algo que é muito importante para você, para ter uma relação melhor? A pergunta é por quê? Pensaram sobre isso? Porque essa é a grande dificuldade, né? Concessão e flexibilidade é um tema que a gente sempre abordou nos grupos de codependência emocional, né? Que as pessoas sempre acham que as relações, elas só vão ser duradouras, elas só vão ser prósperas quando existe o sacrifício do amor, né? E isso é para todas as relações, né? Para filho, para marido, para irmão, né? Para patrão, para empregado, né? Recentemente eu tenho uma paciente que ela chegou para mim e disse, olha, eu não tenho funcionário doméstico na minha casa porque eu tenho dificuldade de dizer não. Então eu prefiro fazer todo o trabalho doméstico, né? Eu prefiro trabalhar até tarde, eu prefiro fazer tudo porque eu não sei mandar. Eu não sei mandar, né? Eu gosto do meu tudo certinho. Então, se ela não fizer como eu quero, eu vou ter dificuldade de colocar, né? E aí eu perguntei para ela, por quê? Por quê? Ela é uma pessoa que trabalha para você, ela está sendo paga para fazer um serviço que você está pedindo. Por que você tem dificuldade em mandar, em cobrar, em pedir? E ela me disse, porque eu não quero que ninguém não goste de mim. Eu não quero ser uma pessoa indelicada com alguém. Mas quem disse que é ser indelicado quando você manifesta uma vontade verdadeira? Um direito, inclusive, seu. Né? E nas relações a gente tem isso, com os amigos a gente tem isso. Inclusive você me fez uma pergunta semana passada sobre isso. Foi. Na verdade, por quê, né? Porque é justo, eu vou fazer uma concessão, né? E eu falei para você, depende. Se o que você vai ceder for ter uma importância muito grande na sua vida, você não vai estar sendo flexível. Você vai estar sendo uma tirana, na verdade. Se o quê, Se o que você vai abrir mão,
né, é importante para você, você não está sendo flexível. Você está exercendo o papel de tirano. Porque você vai cobrar, você vai querer que a pessoa reconheça aquilo. Porque foi feito um sacrifício. Você abre mão de algo que você acredita, você abre mão de algo que é importante para você e que lhe causa um grande desconforto ter aberto mão. Então, alguém tem que pagar o preço por isso. Entende? Não é simples assim. E aí é onde as relações de amizade, de trabalho, de dinheiro se perturbam. Porque se eu cedi para você, por que você não pode ceder para mim? Entende? Porque naquele momento eu cedi para você, o que eu cedi foi fácil. Mas pode ser que a sua amiga, no dia que você pedir para que ela ceda, não seja tão fácil para ela abrir mão. E aí, a sua mente, o seu cérebro não vai processar e dizer, mas é porque para ela isso é mais importante. Naquela época, para mim, não era. O cérebro não funciona assim. Porque todo esse trabalho de relacionamentos, de sobrevivência, está relacionado com a área do cérebro primitiva. Entende? Aquela da luta ou fuga. Então, ameaçado, quando você quer se sentir amado, valorizado, aquilo te mantém vivo. Quando você não se sente reconhecido, aquilo te dá a sensação de morte. Então, você precisa reagir. Então, mesmo que você não queira ser inconveniente ou grosseiro, no mínimo, você vai fazer uma cara feia. Entende? Você vai dizer que está tudo bem, mas a sua expressão não vai estar tudo bem. E o outro vai saber que não está tudo bem. Porque o outro sempre sabe. E o problema é que as pessoas têm dificuldade até de saber o que realmente é um sacrifício ou não para elas mesmas. Sim. De tão pouco contato que elas têm consigo mesmas. Então, elas já não conseguem mais analisar, sentir o que de fato é um sacrifício e o que de fato é ok ceder. Porque são tantas regras do bom convívio, não é? Uhum. São tantas crenças. O que é uma namorada perfeita? Ou o que é uma boa namorada? Acompanha o namorado nas festas. Vai visitar a família do namorado. Ela não entende isso como um sacrifício. Se para ela for chato fazer, ela entende como tem que fazer. Isso. Para ter boas relações. Para ter boas relações. Então, o principal, eu acho que uma das coisas que, na verdade, a base, né? É primeiro entender isso, na verdade. Porque a gente ainda não conhece tão pouco o que a gente sente e o que de fato é importante para a gente, e a gente se perde na concessão. Na verdade, hoje tem um vídeo que ele fala, onde ele diz o seguinte, que como você pode valorizar alguém quando você não dá importância nem o que é importante para você? Então, qual é, na verdade, o sentido de importante? Percebe? Ou seja, você, na verdade, tem um grande interesse naquilo que você cede. Percebe? Você diz, olha, eu acho que eu sou uma pessoa especial, né? De fato, você acha que você é uma pessoa especial. Eu acho que você devia me amar, porque eu sou uma pessoa muito especial. Eu realizo tudo que você quer, eu estou sempre do seu lado para o que você precisa. Isso é apenas uma cobrança, ou seja, eu estou deixando bem claro que se você não reconhecer essa pessoa que eu sou, você provavelmente vai ser uma pessoa muito infeliz. Quando você faz isso, você dispara no cérebro primitivo do outro, porque ele também tem um cérebro, de que ele está ameaçado. E aí, quando um predador se sente ameaçado, o que é que ele faz? Ele revida, ele se protege. Percebe? Então, na verdade, não é nenhuma questão apenas de relacionar-se, mas é uma questão de sobrevivência. São duas pessoas se relacionando e as duas tentando não serem engolidas. Pergunte. Eu percebo que eu sou uma pessoa completamente, tenho dificuldade, muita dificuldade em dizer não. E é uma coisa que traz sofrimento para você em muitas circunstâncias, porque é engraçado que quanto mais você diz sim, mais a pessoa espera um sim. Sim. Né? Então, é muito engraçado. Sempre acontece comigo, nas circunstâncias em que eu disse não, foi quando eu mais precisei, você me disse não. Não importa o que você fez para trás. Uhum. Quantas vezes você acertou, ou disse sim, ou abriu mão até do seu bem-estar. Uhum. A pessoa sempre vai dizer, mas ela vai lembrar sempre do não. Pois é. E às vezes, isso faz com que você acabe dizendo sim, muitas vezes. Você fica com aquele sentimento, como você disse. Isso aconteceu comigo semana passada, e foi nítido a minha expressão
para fora eu estava nitidamente, pode fazer isso? Posso. Não podia, mas o dizer não foi difícil. Então, eu sofri com aquilo e a pessoa ainda não entendeu, ficou com raiva porque eu estava com cara feia. Até porque eu posso, né? Eu posso, mas eu não vou fazer isso satisfeita. Mas eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu não vou saber lidar com a sua cara feia. Então, é melhor, mas eu vou ter que aguentar a minha. Percebe? E você nem entende o peso que isso causa em você. Entende? Você não é capaz de suportar a cara feia do outro, mas você vai fazer com que o seu corpo suporte a sua cara feia. Entende? Você não suporta o abandono do outro, mas você suporta o seu próprio abandono. Entende? Então, você quer respeitar o outro, mas você não respeita a si mesma. Então, dificilmente, essa falta de contato vai fazer com que alguém faça isso por você. Porque a mensagem, é bem importante lembrar que tudo que a gente está falando aqui, certo, é pura ciência. Não, eu não estou falando nada de conjecturas, é algo que o cérebro funciona dessa forma. Então, não tem como é uma caça e o predador, certo? É o leão procurando a zebra para comer, tá? Então, o comportamento da zebra vai dizer para o leão se ele pode ou não avançar. Nós somos exatamente assim. Então, quando você tem dificuldade de dizer não, o outro sabe por que você tem dificuldade. Então, ele vai lhe pedir sempre. Porque ele sabe que você tem dificuldade de dizer não. Então, você sempre vai ser a presa. E ele sempre, para você, vai ser o predador. Entende? E você vai sempre se sentir a presa. Entende? Então, essa sensação de se sentir sempre a presa, sempre injustiçada, torna você com muita raiva. Em algum momento da sua vida, essa raiva, porque ninguém está ali, a zebra não está ali dizendo para o leão, ó, pode me comer. Entende? Ela está retada da vida, porque ela não quer que o leão coma ela. Entende? Ela vai fazer tudo para não ser comida, mas ela, na sua fragilidade, nos seus medos, ela vai ser comida. Só que se um dia ela não for comida e toda a manada estiver junto, ela cria força e ela enfrenta o leão. Entende? Só que às vezes, quando ela vai enfrentar o leão, ela está frágil demais. Porque ela não enfrentou nem seus próprios medos. Então, ela não recupera, ela não tem força suficiente para dizer não, para dizer pare. Entende? E isso é abandonar a própria vida. Pode falar. Ela deu o depoimento dela e eu pensei que eu já estou num movimento um pouco diferente. Porque como eu já participo do grupo há muitos anos, eu já comecei a perceber que talvez eu estivesse sendo muito rígida em relação a não dar concessões. E aí, eu queria que tu explicasse um pouquinho, porque é uma linha muito tênue isso, né? Aquele caso, por exemplo, que eu te falei, que eu estava em dúvida se eu pagava ou não, mesmo achando que não era justo, a minha postura foi de que não é justo, eu não vou pagar porque eu vou ser justa comigo. Isso. E aí, em terapia, eu acessei o fato de que a vida não é só isso, no sentido de a vida não é só esse processo. E às vezes em que eu, antes disso acontecer, na minha relação com outras pessoas, não agi dessa mesma forma, com essa mesma energia, e por isso agora isso está acontecendo comigo. E se eu for rígida nessa situação com essa pessoa, eu vou estar também trazendo para mim essa intolerância, no sentido de que eu também não vou poder errar. Tá entendendo? Tô entendendo, mas você deu uma conotação poética. Porque não é bem assim que funciona. Porque é reparação. Não tem rigidez nenhuma, tem verdade. Isso não é uma questão de rigidez, é uma questão do que é certo e do que é errado. Se houve antes todo um acordo, né? E esse acordo ele é simplesmente destratado porque a outra pessoa tem dificuldade de dizer não, então aí você vai dizer sim, porque o outro não sabe dar o limite, é óbvio que isso não vai acabar bem. Isso não tem nada com ser rígido ou não ser rígido. Mais cedo ou mais tarde, você vai cobrar do mesmo jeito. E aí sim a rigidez vai estar presente. Porque você fez uma concessão com você. Porque essa coisa de... nunca leve, embora todas as pessoas tenham muito essa coisa, esse cunho religioso, né? Mas a vida, na verdade, ela é espiritual, né? Ela é religiosa, ela não é uma religião. Então, a religião ensina isso.
A religião ensina que, ó, cuidado com o que você faz, porque essa rigidez vai terminar sendo, essa atitude vai terminar acontecendo com você. É verdade. As leis da ciência mostram a lei da causa e efeito, da lei do retorno. Mas é verdade que você está sendo injusta? Você tem que pensar nesse aspecto. É verdade que você está sendo injusta ou o outro está sendo injusto com você? Percebe? Então, na verdade, um contato com o que é verdade. Não com a poesia, não com a ilusão. Como se todo o cenário que está de fato ali acontecendo não fosse real. Você termina indo para um espaço que não é real. O espaço da ilusão. Não, mas se eu estou sendo rígida, essa rigidez vai ser ruim para mim. Não, Mas é o que eu penso, eu também sou um ser em construção. Em algum momento da minha vida, eu também agi com essa energia dentro de mim. Então, vale a pena eu adquirir essa postura de rigidez, não ser flexível com a situação e arcar com toda a demanda que isso custaria. Sim, porque a vida é uma responsabilidade. Se você quer que as pessoas andem justas com você, você tem que ser justa com as pessoas. Simples assim. Não tem essa de, mas um dia na minha vida eu também... Sim, um dia na minha vida eu também fui. Só que a própria experiência da vida faz com que eu tenha mais cuidado nas minhas relações com as pessoas. Então, se eu digo que preto é preto para você e você compra uma roupa dizendo que é preto, que eu tô vendendo a você uma roupa preta, eu tenho a obrigação de lhe vender roupa preta. E não a cinza e dizer, olha, entende isso porque eu estou no meu processo de evolução. Você já é mais evoluída do que eu, então aceito cinza. Não é assim que funciona. Ou seja, porque você tem uma estrada e porque você já passou por isso, você vai aceitar a injustiça, tem que ser justo consigo mesmo? Percebe? Não é assim que as coisas funcionam. Não, eu ia pegar o exemplo dela e dizer o quanto é importante a gente estar presente nas nossas ações, porque talvez você nem se você está sendo intolerante ou não. Porque, de fato, você foi a todo momento verdadeira com você e nessa negociação. Então, não precisa você pensar mais uma vez se está sendo intolerante ou não, porque você tem a certeza da sua verdade, da sua presença naquilo que você está fazendo. Pois é, porque em outros aspectos da sua vida, na relação com essa mesma pessoa, ou com essas mesmas pessoas, você também vai saber ser flexível, sem fazer uma concessão. Entende? Porque a flexibilidade, ela não tem nada a ver de você agir errado e não poder assumir. Ou seja, o que você está me dizendo é que você pode assumir, mas ela não pode assumir o erro que ela cometeu. Então, por ela não poder assumir, emocionalmente, você assume. Com medo de uma punição de Deus? Peraí. Aonde você está me dizendo que é evoluída quando você duvida da sua própria verdade? Porque você não está dando o nome de Deus, mas você está agindo como se fosse. Entende como as crenças influenciam e deixam você na dúvida de saber realmente quem você é e o que você está fazendo? Se isso numa pequena escala tem essa interferência, em outras escalas da sua vida, como é que estão? Diga, não. Eu, pegando o gancho dela, talvez eu tenha me identificado um pouco no sentido de, talvez o que faltou mais, sempre tem alguma coisa por trás, talvez o que faltou mais não tenha sido nem a atitude de intolerância, mas o medo do que aquela atitude vai gerar diante de uma mudança de postura. Eu estou acostumada com você. Sim. Né? Então, sim. Eu que assisti sua palestra semana passada pelo computador, e todo um processo terapêutico de mudança, para mim está sendo muito importante, evolutivo, eu noto que o medo da mudança, do novo, é o que pauta muitas vezes. Sim. Então, talvez ela tivesse a consciência, estava fazendo o que era certo para ela e para a consciência dela, mas o medo do que aquilo ia trazer em relação ao outro era maior. Sim, sempre é. E o pior é que no meu caso, não. Eu estava disposta, se eu tomasse essa decisão, enfrentar a consequência que isso traria, de verdade. Uhum. Só que, de fato, essa justificativa me convenceu. Que agora que eu pude perceber que era uma crença religiosa, Sim. Porque o fato de eu ser um ser em construção e poder dar vários vacilos não implica em eu não ter que ser justa nas minhas ações e aceitar que seja atropelado pelos outros, porque um dia eu posso atropelar alguém. É verdade. Percebe? Então, esse estado de presença é muito importante. Né? Esse estado de verdade consigo mesmo. É verdade que é ok para mim? Né? Porque se a gente fosse até por esse sistema de crença religioso, você estava pecando também com você. Porque você mentiu. Você está mentindo.
Entende? Você vai, na sua mentira, você vai desenvolver a raiva, a ira de uma pessoa gratuitamente. Você quer construir uma relação com verdade com as pessoas quando você começa na mentira. Entende? Então, a gente não percebe que certas situações que a gente faz para livrar do não, para livrar, sabe, da autenticidade, na verdade, joga a gente num grande buraco negro. Porque, como ela mesma estava falando, ela diz tanto sim, que o outro nunca vai esperar o não dela. Então, quando esse não vier, é uma ofensa para o outro. Mas quem construiu foi a pessoa. E a gente pois percebe isso. E aí, assim, como ela mesma construiu, ela fica cada vez mais vulnerável, porque ela não vai saber fazer o caminho de volta, porque o caminho de volta é novo. Percebe? É doloroso, porque essa dor, na verdade, é uma dor muito relacionada, como que eu te falei, com a perda do estar só, do não ser mais aceita, do não ser mais valorizada. Entende? É como se você vai perder o aplauso, a admiração daquela pessoa, e vai virar, de repente, um algoz. Entende? Só que a gente esquece que todo dia, um dia você é herói, no mesmo dia você é algoz. Todos os dias para a mesma pessoa. Nesse mesmo dia que você disse esse sim, com essa cara feia, nesse dia você não foi o herói. Entende? Nesse dia a pessoa vai sair e dizer assim, fulano não vai fazer. Agora tu viu a cara que ela fez, né? Entende? Ou seja, o seu sacrifício está perdido do mesmo jeito. Entende? O seu medo desceu da mesma forma. E você vai para casa com a mesma agonia. Entende? Ou seja, o seu não adiantou absolutamente nada. Seu sim não adiantou absolutamente nada. Compreende? Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Ok, tem uma pergunta aqui da nossa amiga Carolina Lucena. Ela está só dizendo que está gostando. Muito obrigada, Carol. Eu também estou gostando muito desse modelo que a gente está trabalhando hoje. Você tinha uma pergunta? Não, que a gente tem que ser um pouco mais egoísta, né? Egoísta, mas não é ser egoísta, é estar em prol a nós mesmos. Porque se a gente, por exemplo, no nosso caso, se a gente fizer uma concessão do nosso tempo e da nossa energia para fazer alguma coisa que a gente não conseguiria fazer, mas ia fazer sem muita energia, sem muita força, sem muita foco, aí o trabalho não vai ser bem feito. Sim. Tradução vai ser... Na verdade, veja só, é muito comum as pessoas usarem muito esse nome de egoísta, né? A gente tem que ser egoísta. Isso não é ser egoísta. Hoje chama isso de amor singular. Entende? A gente precisa desenvolver um amor singular. A gente não conhece o amor de fato. Porque se você conhecesse o amor, inclusive você ficaria à vontade de dizer sim. Uma relação de amigos, ou de filhos, ou de marido, e não tem intimidade, onde as pessoas não podem dizer o que elas sentem, não existe amor verdadeiro. Entende? Porque amor verdadeiro supera tudo isso. Amor verdadeiro tem compreensão. Entende? Se eu digo que te amo, o que me importa, na verdade, é que você esteja bem. E para você estar bem, pode ser que isso não me beneficie. Mas está tudo certo, você não está aqui para isso. Entende? Então, na verdade, não é o egoísmo. O egoísmo é quando você realmente pode fazer e você não faz. E aí é a avareza. Aí é a mesquinhez. Entende? Aí também não é amor. E nesse egoísmo, porque para mim o egoísmo nem existe. Ou você é avarento, ou você tem amor singular. Mas é que às vezes as pessoas dizem assim, sabe? Mas você fala, toda não pode fazer. Mas o que custa você fazer? Custa você me acompanhar na festa da minha família? Como lidar com essas situações, né? Porque o outro demanda de você isso. O que custa? Pô, é só a festa do meu pai. Né? E vamos dizer, você é a namorada do cara e você detesta essa coisa de família, ou não gosta da família dele, ou não está em trabalho, ou está assim. E aí a pessoa faz o que custa? Meu que disseram pra mim é só ter R$170. É só R$170. Pois é porque não é exatamente só os R$170, ou não é só o aniversário do meu pai, mas é o que isso vai representar para mim.
Entende? Eu pagar os R$170 não é os R$170 ou não é só a festa do meu pai. É o que isso vai gerar, a energia que eu vou disponibilizar para fazer uma coisa que eu não quero fazer. E que vai gerar em mim uma raiva de você. Entende? Então você quer que eu vá, em troca eu vou sentir muita raiva disso. Porque não é justo comigo. Porque eu estou cansado, porque eu não quero ir, ou porque eu não gosto da sua família, eu não vou ser uma boa companhia. Mas mesmo assim você quer que eu vá, em troca dessa ida, eu vou sentir muita raiva. E eu não estou a fim de sentir raiva. Percebe? Eu não preciso sentir essa raiva de você, eu só preciso sentir amor por você. Eu não preciso sentir raiva de você. E as pessoas ainda se escoram nisso. Bom, faz chantagem emocional. Não, faz todo tipo de chantagem, né? Manipulação. Mas e quando no momento que você pega, isso também vai gerar todo um... Vai, você chegou no momento... Você vai ter que se deparar. Pronto, você chega no momento perfeito. Vai gerar o desconforto. Mas junto com esse desconforto, vai gerar em você uma grande alegria. É a pergunta que ela me fez há pouco tempo atrás. Mas eu não tenho, com todo esse trabalho, então, um dia, Zac, você não foi assim, você não ficou com medo da rejeição. Um dia não, hoje eu também tenho medo da rejeição. Entende? A diferença é que eu sei que rejeição não mata. Entende? E eu vou ter o medo da rejeição. É óbvio que eu quero que você goste de mim. Mas eu não quero pagar o preço para que você goste de mim me abandonando. Entende? Porque eu não estou fazendo nada com isso. Eu não estou fazendo nada com o amor que eu estou comprando de você. Eu não vou poder nem usufruí-lo, porque eu já perdi minha energia me decepcionando. Entende? Então, na verdade, não vai ter um conforto. Você não vai se sentir confortável em dizer não. Você não vai dizer, bem feito, tô saindo daqui, tô nem aí para essa pessoa. Não, você vai sair agoniada, sim. Mas você não vai ser destruída. Você não vai sair com raiva. Entende? Você não vai sair doente. Você só vai sair com medo de que o outro não te ame. Mas aí você pode ter uma grande surpresa. O outro, além de te amar, vai começar a te respeitar. Entende? Vai começar a te pedir só aquilo que você pode dar. Porque as relações são construídas. E aí você vai perdendo o medo, como tudo na vida é assim. Entende? Hoje em dia você pode ter uma dificuldade específica de dizer não ou de fazer alguma mudança na sua vida com medo do que isso pode te causar. Mas pode te causar duas coisas. Pode te causar decepção, mas pode te causar uma grande surpresa boa. Porque, na verdade, as pessoas que têm uma certa facilidade de dizer não, com muita, vamos dizer, com muito mais conforto, elas são mais respeitadas, não são? Você pensa duas vezes para perguntar ou para pedir alguma coisa, não é verdade? Mas você não deixa de gostar nem de admirar a pessoa. Você só teme um pouco a pessoa. E aí você diz, mas eu tenho medo. Não é medo, você tem respeito. Deixa eu só dar uma olhadinha numa pergunta que tem aqui, de uma colega aqui, deixa eu ver. Como lidar com o fato de que uma pessoa que você ama e que dizia sempre que te amava muito, chega para você e diz que não te ama o suficiente para continuar um relacionamento? Como lidar com não se sentir amado por aquela pessoa que dizia que te amava tanto, né? Olha só, isso não tem nada a ver com amor, entendeu? A pessoa pode continuar te amando, só não quer ficar com você, entende? E esse sentimento de abandono que você sente é um sentimento, na verdade, perturbador. Então, a minha sugestão é que você comece a prestar atenção não agora na pessoa que está te deixando. Ela não é a pessoa mais importante. O maior problema seu é se perguntar agora, será que todas as pessoas que eu penso amar, ou que dizem me amar, quando forem embora, eu vou sentir sempre essa dor? Você vai estar sempre disponível para sentir essa dor? Como é para você saber que a pessoa que você ama não vai mais estar com você, e isso te causa uma sensação de completo medo de abandono? Então, essa é a tua maior preocupação. Por que você sente isso? Por que você não consegue ficar só com você mesma? Porque a sensação, o não, está relacionado com isso. A negatividade, quando ela vai ficar perto de você. Eu sempre te amei muito, mas agora eu estou indo embora. Pois é, isso não tem nada a ver com amor. Ou tem tudo a ver com amor. A pessoa te ama a ponto de ter intimidade de dizer para você a verdade. Olha, eu não vou ficar com você.
Na mensagem subliminar tem: eu amo tanto você, respeito tanto você, que não quero mais ficar com você, porque eu hoje não tenho mais esse amor. E o que grande, é um grande choque para você quando alguém fala a verdade. Percebe? E é engraçado. Então, eu lembro de um vídeo que eu assisti de Jô Soares, que ele dizia isso, né? A verdade é uma coisa falada, admirada, mas quando você diz, choca. Percebe? Porque você não espera nunca. Então, tudo que você está vivendo, você acha que é para sempre. Você esquece que é um ciclo. Entende? Você ama muito, você se apaixona por uma pessoa hoje, e você tem bons momentos com ela, e naquele momento ela te ama muito. Naquele momento ela não quer sair de perto de você. Mas as coisas mudam. Talvez até esse seu próprio medo de abandono o tenha afastado de você. Entende? Então, a minha sugestão é que você comece a perceber que essa sua indignação deve ter sido por conta de você ter cedido tanto. Né? Então, você não esperava que essa pessoa lhe deixasse. Por que você não esperava? Por que você não esperava que essa pessoa te deixasse? Quantas coisas você não deve ter feito achando que essa pessoa não queria lhe deixar? Comece a pensar de que esse teu abandono é apenas uma sensação de que eu fiz tudo por você e agora você não está aqui, né? Diga, meu amor, você fazer uma pergunta. Eu fiquei pensando nisso, sim, no sentido de que a gente fica com raiva porque a gente quer dar uma coisa que o outro não quer mais aceitar também, né? A gente quer dar amor àquela pessoa, aquela pessoa não quer aceitar, independente do que a gente já fez ou não, mas agora, no futuro, ou no presente, eu queria estar dando amor a você e como se você não está aceitando, né? Pois é, eu quero te dar algo que eu acho que é muito importante para você, né? E você não quer aceitar, né? Eu quero te dar minha alma, se for preciso. Porque, na verdade, eu quero te dar porque eu quero algo em troca. Eu quero que você fique comigo. Eu não quero te dar porque eu sou boazinha. Entende? Eu quero te dar porque eu tenho medo de ficar só. Então, eu vou dizer muitos sims para você, para que você nunca me abandone. Entende? E quando eu percebo que ainda assim você me abandona, vem a grande decepção. Entende? E vem a sensação absurda de que, para algumas pessoas, não são para todas, né? Que, poxa, o que foi que eu fiz? Por que eu sou assim? Por que você não me ama? Né? Por que me ama? Por que você me deixou? Eu vou responder sua pergunta, eu não estou conseguindo ver aqui o teu nome. Chavana, né? Chavana, a pergunta que você me fez, eu vou devolver para você, né? Ele passou o tempo todo dizendo que te amava e te deixou. E você passou o tempo todo nunca dizendo que se amava. Por isso ele lhe deixou. Percebe? Porque a gente não tem esse amor para dar. E ninguém tem esse amor para receber quando a gente não tem esse amor para dar a si mesmo. Se você não teve esse amor suficiente para você, dificilmente você iria realmente segurar quem quer que seja. Percebe? Então, as decepções, elas estão sempre sendo frequentes na sua vida. Com amigos, com filhos, com tudo. Em linhas gerais, o que é que isso pode trazer para a gente de físico e emocional, a dificuldade de dizer não? A dificuldade de dizer não, ela está relacionada com o instinto de sobrevivência, né? Com o ato de você conquistar uma caça, né? Então, quando o leão não come, voltando àquela simbólica do leão, quando o leão não come, e ele tem, a leoa, por exemplo, ela tem vários filhotes, ela entra em desespero, entende? Porque é a sensação de morte. Tá? Essa sensação de morte, ela é apenas uma memória celular da nossa gestação, do nosso nascimento, tá? Porque nós fomos criados com essa dependência emocional, né? Nós fomos criados com alguém criando, então toda memória da criança é do outro, nunca é de si mesmo. Ela não sabe como ela chegou no mundo, entende? Toda a lembrança que ela tem de que alguém amamentou, de que alguém vestiu, de que alguém trocou. Então a memória que fica é sempre de que eu preciso de alguém. Porque a cultura, na verdade, a nossa cultura mundial, é de que você larga o filhote muito tarde. Se você for olhar para os animais, eles largam assim que os animais começam a andar. A ursa, por exemplo, assim que o bebê dela começou a caçar no rio, ela simplesmente desaparece.
Porque ela já entendeu de que ele já sabe caminhar sozinho. Então, ali, o amor dela continua, mas ela liberta. Mas a gente não é ensinado na nossa cultura a isso, né? A gente, na verdade, espera pela herança dos pais, né? Então, os pais criam coisas para deixar para os seus filhos, né? Nunca pensando de que alguém, na verdade, todo mundo cresce, amadurece e constrói sua própria história, né? Mas os filhos são levados a sempre esperar por algo que os pais vão deixar, né? E é muito comum vir no meu consultório as pessoas que dizem assim, olha, meu pai morreu e não me deixou nada, só me deixou dívida para eu pagar. Entende? Nunca tive nada do meu pai. Meu pai não me ajudou na minha faculdade, meu pai não me ajudou nisso, meu pai não me ajudou naquilo. E, na verdade, tem todo um sistema de crença achando que isso é uma obrigação, né? Então, tem esposas que, quando casam, acham que, na verdade, é obrigação do marido manter a casa. Então, a gente, na verdade, é um sistema de crenças muito difícil de romper, né? Porque ele vem desde a infância. Mas ele passa a ser inconveniente demais na sua vida porque você passa a ser incomodado por essa dependência. Porque você quer ir no shopping, mas você não quer ir só. Aí você quer que o marido vá, que seu filho vá, que seu namorado vá. E aí, quando a pessoa não quer ir, você tem um grande problema. Porque quem quer ir ao shopping é você. Mas o outro não pode ir ou não quer ir. E aí você tem um grande problema, porque você não pode ir sozinho. O prazer de estar sozinho nunca foi estimulado. Entendeu? Então, na verdade, a gente precisa conhecer isso. Então, isso está relacionado com o seu sistema primitivo, o seu cérebro primitivo. É a sensação de morte que vem. Que, na verdade, o cérebro da gente, ele é condicionado, né? O potencial cerebral da gente é maravilhoso, é fantástico, né? Se você consegue expandir essas possibilidades, né? Mas se você faz sempre as mesmas coisas, se você diz sempre não, o seu cérebro, ele só sabe aquele caminho, entende? Ele faz sinapses repetitivas. Então, quando você diz um sim, no começo, você fica assustada, entendeu? No começo, não, quando você diz sim para você, né? Quando você diz, olha, agora eu não quero mais, eu vou dizer um sim para mim, né? Agora eu não entendo por que você está me deixando, mas eu vou aceitar isso, né? Eu vou receber isso, né? Isso inicialmente vai ser um susto muito grande. Você vai ter um susto muito grande porque o seu cérebro não conhece. Porque quem está dominando a sua vida é o cérebro primitivo, mas a gente tem mais dois. A gente tem o cérebro límbico e tem o córtex cerebral, que é para raciocinar, para discernir. Entende? Diga. E até complementando a resposta da pergunta dela, que é uma coisa que eu aprendi, às vezes, uma pequena frase muda a sua vida. E eu sempre vivi sabendo que entender é diferente de aceitar. Então, às vezes, você entende, mas você não aceita. E o não aceitar, né? Aceita ali o não, isso mexe muito com você. Sim. Então, eu acho que você aceitar, e é isso que está fazendo um grande diferencial no meu processo de evolução, é isso. Você aceitar aquilo que você não pode mudar nesse momento, lhe traz uma sensação de benefício gigantesca, né? Eu que sou com problema de obesidade, que eu sempre efeito sanfona, né? Tinha dia que eu passava na frente do espelho e fazia, sai, bicho horrendo, não acreditava se alguém me elogiasse, não aceitava nada daquilo. E eu fui condicionada a trabalhar. Se olha e diga, você é bonita, você é assim, mesmo que você não esteja acreditando naquilo. E aceita. Então, a mudança que isso trouxe para mim, independente de eu estar entendendo ou não, o fato de eu aceitar, foi uma liberdade incrível, uma satisfação enorme. Independente do que os outros estão pensando ou não. Pois é, porque o trabalho da aceitação é um trabalho que aciona o neocórtex. Entende? Então, o neocórtex diz, olha, tudo bem, primitivo. Você está achando que ela vai morrer, mas ela não vai. Ela vai superar. Entende? Então, o cérebro começa a desenvolver uma eletricidade em outra área cerebral que nunca foi usada. E aí você começa a adquirir confiança, mas no ato de fazer. Você vai sentir desconforto em dizer não. Você vai sair daquele não que você disse para a pessoa desconfortável. Você não vai sair confortável dali. Você vai sair se sentindo ameaçada em ficar só. Entende? Você vai passar uma noite em claro, né? Seu cérebro vai querer, na verdade, achar uma solução para tentar fazer essa conciliação entre seu sim e o não que tem que dar para o outro. Mas aquela agonia passa no dia seguinte.
Entende? É uma abstinência química que o cérebro precisa, entende? Ou seja, você passa a excretar um outro tipo de aminoácido, outro tipo de peptídeo, e o corpo começa a se sentir confortável. Nossa, é bom. Não. E aí, aquela química que você mesmo vai produzindo vai te fortalecendo. Mas para essa química passar a existir, para você começar a fazer com que o seu corpo fabrique esse aminoácido, fabrique esse peptídeo, primeiro você vai ter que se purificar. E essa purificação é a sua agonia. Entende? É a sua agonia. É o seu medo, e aí você continua respirando seu medo, você continua indo em frente, apesar do medo. Você não vai dizer um não e se sentir feliz. Você vai dizer um não, vai se sentir angustiado, vai se sentir abandonado, e corre sim o risco de ser rejeitado. Entende? Mas cada rejeição que você tiver para um não que você dá, significa, na verdade, que você estava no lugar errado, com a pessoa errada. Entende? A gente tem aqui, talvez, algumas perguntas. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Chavana. Vamos ver o Anselmo também. Pede para deixar... obrigada. A Chavana responde. Obrigada, eu acho que eu me amo sim, mas vou refletir sobre. Cristina Marques, ela diz, quais os passos de estimular o prazer de estar só? Numa criança, por exemplo, né? Olha, estimular a estar só numa criança é bem importante, Carolina, sabe? Eu acho que é uma preocupação bem merecida nesse momento, né? Porque, como eu acabei de falar, processo infantil, né, de dependência. Então, a dica é, torne sua criança segura, né? Desde que erre. E quando errar, você escuta, você conversa, você deixa bem claro que errar faz parte da construção da personalidade, né? Antigamente, na psicanálise, se ouvia muito a análise de você falar e falar e falar, até que Reich chegou e questionou a questão corporal, onde ele começou a pensar, as questões e as mensagens recebidas sensorialmente ficavam registradas no corpo, né? E as sensações registradas verbalmente ficavam registradas na mente. Então, era tão importante falar quanto sentir. Então, o corpo retrata a sua tristeza, a sua agonia, né? Só um minuto. Quando a Chavana me perguntou, né, de como aceitar uma pessoa que passa o tempo todo dizendo que te ama e que de repente vai embora, né? E isso é importante para você dizer, você acha que se ama, né? Eu desejo realmente que você realmente se ame, né? Mas o que é amar a si mesmo, né? Amar a si mesmo envolve esse tema. Amar é respeitar, na verdade, o que você acredita. E você entende esse amor, espero que você tenha realmente esse amor por você, a partir do momento que você compreende o não do seu namorado. Aí eu vou acreditar que você realmente se ama, Chavana. Percebe? Porque se você realmente recebeu o não dele, com tranquilidade, eu vou acreditar que você realmente ama a si mesmo, porque você o ama a ponto de libertar e respeitar a própria decisão. Porque essas coisas não têm explicação. Saber que sobrevive, né? Pois é. A gente ama, a gente sabe que a gente sobrevive. Exatamente, porque, na verdade, nós não temos controle dos sentimentos e das vontades alheias, né? Alguém que diz que te ama hoje, ela te ama hoje, ela quer estar com você hoje. Pode ser que amanhã ela não queira te estar junto, mas não significa que ela nunca te amou. Significa apenas que hoje não tem mais a química, né? E quando existe o amor entre as duas pessoas, principalmente consigo mesmo, a gente entende isso. Porque a gente quer que o outro também nos entenda. Então, isso simplesmente flui. Agora, isso não significa que você não sinta saudade, isso não significa que você não fique triste, né? Mas significa que você ama tanto que você entende. Porque se fosse com você, seria assim que você gostaria que o outro retratasse, não é verdade? Então, o amor que a gente quer, na verdade, ele precisa primeiro acontecer dentro, né? Então, se eu quero que alguém me entenda, eu tenho que me questionar se eu entendo o outro. Né? Se eu quero ir embora na hora que eu quiser, é porque eu quero que o outro entenda na hora que ele quiser, ele também ir.
percebe? Precisa ser igual para as duas partes, né? E esse equilíbrio a gente não entende muito, porque no nosso universo emocional só existe a gente. No nosso universo emocional, eu tenho uma maior dificuldade, eu tenho maior amor, eu tenho maior medo, entende? Então você tem que me entender. É como a sua amiga, pô, ela tem maior dificuldade, então você que tem que entender ela. E isso não tem nada a ver com verdade, não tem nada a ver com ser ruim. Tem a ver que você vai dizer, olha, eu sei das suas dificuldades, então supere elas. Eu sou tão sua amiga que não vou facilitar a vida para você nesse momento. Entende? Porque facilitar a sua vida significa prejudicar a minha. Então a gente perde o equilíbrio. Entende? O equilíbrio só existe quando tá bom para as duas partes. Quando uma parte cede demais contra a sua vontade, e o amor vira raiva. E da raiva vira o ódio. Porque eu passo a perder parte de importante. Entende? Emocionalmente, esse é o peso da concessão, né? Uma raiva Sim. Horrorosa dele. Sim. E do ponto de vista físico, isso vai até onde? Isso prejudica diretamente ao fígado, né? Porque o fígado, ele tem receptores nervosos, né? Manifestado com a transformação. A função do fígado é fazer, na verdade, a divisão, né? O fígado, ele faz a seleção, né? Então, o que acontece? Quando você sobrecarrega o fígado com essa enzima, né? Excretada pelo hipotálamo, excretada pela sua má digestão, porque, na verdade, é uma má digestão emocional, na verdade, isso afeta diretamente o seu fígado. Quem tem problema de fígado tem que observar suas raivas e tem que observar as concessões. Percebe? Que está relacionado com as raivas. Que está relacionado com as raivas. Mas problemas no fígado também pode incluir raivas que não estejam diretamente ligadas à concessão. Sim, sim. Mas se a gente for pensar que o nosso maior medo é da rejeição, a gente vai perceber que a grande parte da nossa raiva, da nossa contrariedade, é de alguém não ter correspondido às nossas expectativas. Ou de não ter conseguido dizer não à expectativa do outro. Exatamente. Porque isso inclui o espaço da rejeição. Exatamente. Percebe? Quando a gente para perceber, para refletir um pouco, de que tudo gira em torno do outro na nossa vida, né? O que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, o que o outro vai sentir, e como eu vou ficar quando o outro disser, quando o outro fizer, quando o outro sentir. Imagina que tudo na vida da gente se resume praticamente a isso, né? A gente faz tudo para não passar por esse tipo de situação. Então, inevitavelmente, o fígado fica sobrecarregado, né? A gente também tem outra pergunta aqui. O corpo pode adoecer por conta das concessões? Sim, né? Acabei de falar a respeito disso, né? E a coluna? Também, a coluna está relacionada com a estrutura, né? Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo que da administração estão me dizendo que eu não estou olhando muito para a câmera, né? Mas você, né? Então, sentir-se parte faz parte, inclusive, desse processo, né? Eu vou estar olhando para você, mas não importa se eu estou olhando para você, importa que está tão interessante que você está olhando para mim, né? Então, se você está olhando para mim, é algo que está acontecendo, é uma química que está acontecendo. Não necessariamente precisamos estar sempre nos correspondendo com o olhar, mas a gente pode estar nesse momento se correspondendo com a energia, né? Com o que eu estou provavelmente fazendo você sentir aí do outro lado, tá certo? Então, não pense que eu estou desprezando você. Pense que eu estou tão inteira nesse trabalho, né? E que você está conectado comigo, ok? Diga, meu amor. É sobre como deixar a criança se sentir mais confortável com a solidão. Quando na adolescência, meus pais já começaram a me ensinar que não é dar pesca, é ensinar a pescar. Sim. E quando você já começa a ensinar a pescar, por exemplo, se eu quiser uma coisa, eu teria que trabalhar para isso. Sim. Tirar uma coisa que vinha do meu próprio sacrifício e me acostumar a ficar só comigo mesma para poder ter a responsabilidade de ter eu mesma fazendo isso para poder ter... Mas isso é uma linha muito tênue também, entende? Porque dependendo da idade da criança, isso... adolescência. Mas aí já passou, entende? Dessa fase que eu estou te falando, né? Porque, na verdade, dependendo da idade da criança, isso passa a ser um abandono.
Porque tem uma certa idade onde a criança precisa ser cuidada de fato, entende? Onde precisa ser vista, inclusive, as limitações mesmo, as dificuldades, principalmente nessa fase da escola, né? Onde é importante que os pais estejam juntos, mas sem causar tanto drama, né? Porque, às vezes, o fato de o filho ser rejeitado, né? Aconteceu um episódio comigo, né, que eu nunca esqueci. A minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe me levava para a escola de ônibus. E um dia eu pisei num cocô de vaca, de cachorro, eu não me lembro bem. E a gente não viu isso, né? E quando nós chegamos na escola, eu lembro que isso era jardim da infância, alguma coisa assim, né? As crianças do jardim começaram a ver que meu sapato estava com cocô. E a minha mãe deu muita importância a isso, entende? Então ela se sentiu muito ofendida, então ela xingou os colegas que estavam, ela exigiu da professora que tomasse uma providência, e cada vez que ela fazia isso, mais mal eu me sentia, entende? Aí eu focava cada vez mais naquele cocô e me perguntava por que eu não prestei atenção. Então, ainda minha inadequação ficou enorme, entende? E foi o pior dia da minha vida. Você veja, eu estou com 48 anos e nunca me esqueci disso, né? A sensação de inadequação, até hoje, quando eu penso nesse episódio, me faz vibrar. Porque são memórias celulares. Entende? Então, precisa ser, na verdade, a gente nunca acerta. Pai e mãe nunca acerta, na verdade. Porque a gente não fica com o termômetro medindo. Agora você está nesse momento carente ou você quer independência, percebe? A gente só precisa ter consciência e relaxar mesmo, fazer o melhor que é possível fazer, né? Mas entender que, de fato, existe todo um processo, na verdade, dessa importância que a gente dá para o outro. Então, respeitar as vontades da criança, desde que você tenha total consciência de que as vontades não estão relacionadas a dengos, a manhas, né? Porque dar limite não tem nada a ver, né? Porque é concessão do mesmo jeito, né? Respeitar é diferente de você não dar limite. E na vida adulta, como é que você sugere, assim, para nós, né, que já atravessamos essa infância, que foi dessa forma, que já atravessamos a adolescência, enfim, o momento é esse, a gente está ouvindo isso, talvez muita gente está ouvindo pela primeira vez, não a gente, mas será que há alguma dica para refletir, para agir mesmo de forma, como ela vai assim, estimular a nossa, esse aprendizado de ficar só, sem tanta agonia, né? Não tem, Ana. Responder, dizer para vocês que ficar só não vai ser agoniante, vai ser uma grande mentira. Você vai sentir agonia, mas depois da agonia vem o prazer. Percebe? Porque tudo é desmanchar essa crença que ela está enraizada desde a sua infância. Você não acredita que ficar só é bom e saudável. E acreditem que esse universo novo nunca vai aparecer para você. Agora, ele vai ser desconfortável sim no começo. Mas você precisa fazer uma escolha. Até porque você nem tem escolha, para falar a verdade, né? Porque se você tem medo e faz concessão, você fica só, né? E se você não faz concessão, você também fica só. Então, se você não tem saída, a melhor saída é lidar com isso, né? E quando você não tem medo, que você cede o tempo todo, para que você não tenha essa sensação de estar só. Mas se você parar para refletir agora, você vai perceber que quando você faz as concessões, quando abre mão das coisas que são importantes para você, você se sente completamente só. Pense se em algum momento, quando você fez uma concessão, quando você disse sim, quando você queria dizer não, você se sentiu profundamente injustiçada. E lá dentro de você, você pergunta assim, poxa, que sacanagem. Será que ele não está vendo que eu estou cansada? Será que ele está vendo que eu não estou fazendo isso de boa? Será que essa pessoa não está vendo que não é justo? Você está completamente só. E ainda assim você está fazendo concessão para não ficar só. Percebe? E é esse fato de não prestar atenção com profundidade que te dá essa falsa sensação de estar acompanhado. Você está acompanhado, mas você está insatisfeito. Você pagou o preço pela sua infelicidade. Você
deixou de ser feliz naquele momento porque você tem medo de ficar só. Entende? Tem outra pergunta aqui de Cristina Marques, né? Eu acho que eu já respondi. Quais são os passos para estimular o prazer da criança? A Carolina também, corpo adoece, também já respondi, né? Estou vendo aqui que nosso tempo também já está bem esgotado, né? A conversa termina crescendo, ficando muito boa. Mas, na verdade, o processo é esse mesmo, né? Na medida que você vai se descobrindo, na medida que você vai percebendo a sua própria falência, né, do seu amor, né, seu amor por si está falido, né, por conta disso você cede, né, você percebe que nessa tentativa de ceder para segurar, você fica mais só, né, porque você não fica nem com você mesmo, né, aí sim dá um desespero, porque você não pode pedir socorro nem a si mesmo, porque você já está tão fragilizado, você já está tão decepcionado consigo mesmo, a opinião que você tem sobre você é tão pequena, que você não tem forças para seguir. Porque mesmo que alguém diga, não, você é uma pessoa forte, siga em frente, você não acredita mais. Como é que você pode acreditar quando você deixou tudo que você ama escorrer pelas mãos? Né? Você se sente tão só, tão abandonado, que você não acredita que você tem força para sair dessa sozinho. E aí você começa tudo de novo. Né? Eu preciso de alguém para me fortalecer. Né? E aí começa toda a saga de novo, né? Em busca de alguém que te carregue, e ninguém pode te carregar porque todo mundo também quer ser carregado. E a gente esquece disso, né? Eu quero que você me ajude, quero que você me ame, e esqueça que você também quer que eu te ajude, e que você também quer que eu te ame. Então, nós estamos num grande dilema, não é verdade? Porque você quer uma coisa que eu também quero. Eu quero que você me carregue, mas você quer ser carregado, né? E essa falsa ideia de provedor, da pessoa mais forte da relação, tudo isso é uma grande balela. Cada um veste a roupagem que mais lhe convém, né? Mesmo aquele que sai pagando as contas, que sai resolvendo tudo, que acha que está tudo certo para ele, na verdade não está certo nada. Sente cansaço do mesmo jeito, se sente usado, e é isso que faz a pessoa se sentir afastar, né? Começa a ter a sensação de que está sendo realmente usado, começa a sensação de que está sendo explorado. A raiva vem do mesmo jeito, né? Ah, mas peraí, mas você sempre pagou as contas. Foi você sempre que quis assim. Pois é, mas você também nunca fez nada para mudar. Então, na verdade, tudo se revela, né? As concessões, elas são muito danosas para as relações, né? E saber dizer não, na verdade, pode te salvar de você mesmo levar a sua vida para o buraco. E levar um monte de gente com você, né? Porque você termina fazendo isso, né? Termina aniquilando e ficando sozinho do mesmo jeito. Então, eu agradeço a audiência de vocês, né? Sou muito grata pela participação de todos vocês, espero que ter podido contribuir com alguma coisa, né? Se não contribuir, tá tudo certo, pelo menos contribuir não contribuindo, porque a vida é assim, né? Pelo menos você sabe que tudo que eu falei não tem nada a ver com você, e pelo menos valeu, pelo menos para isso, né? Agradeço a participação de todos vocês, com muito carinho, de ter contribuído bastante, é muito bom trabalhar assim, na verdade, porque meu trabalho é assim, ele é espontâneo, ele vai nascendo das perguntas, então, para mim, realmente, falar apenas para uma tela, mesmo sabendo que tem tantas pessoas por trás, é difícil, a gente precisa dessa coisa da energia, né, a gente precisa dessa coisa do real, né, e é muito importante para mim, então, espero ter contribuído para vocês, muito grata pela presença de todos vocês, e para vocês que estão aí, muito agradecida, espero realmente ter correspondido, e se não tiver correspondido, está tudo certo também, eu vou respirar em casa. Muito boa noite, muito grata, e até a próxima.